Olá, eu sou o professor Rogério, então vou dar continuidade aqui ao o nosso tema, né, que é a geografia, falar um pouquinho de relevo e sua degradação e riscos. Bem, então esse vídeo ele faz parte de um conjunto, né, de outros que vem falando sobre esse tema. Então, como é que o relevo ele se formou, como que foi a história geológica do nosso país, né, a formação dos relevos, a questão de como é que esse relevo ele vai sendo classificado com o passar do tempo a partir de vários intelectuais, de vários geógrafos, e também como é que esse relevo ele vai se comportar e como é que ele é explorado. E depois, como nós falamos que ele é explorado, nós também temos que entender como é que ele vai passar pelo processo de transformação e riscos. Então, o relevo ele é a ondulação, ela é a topografia do território, do espaço geográfico, e com o passar do tempo, esse relevo ele vai sofrendo com as alterações. Essas alterações, elas podem ser naturais e elas podem ser antrópicas, né? Então, antrópicas, elas são provocadas pela ação humana. Então, como todo vídeo, eu começo aqui com vocês sobre a questão do objetivo que nós temos de estar falando sobre isso. Então, conhecer o processo de degradação do relevo, então saber como esse processo ele acontece, aonde ele acontece e quais são os agentes que vão fazer com que ele aconteça. Analisar os principais riscos geológicos associados à degradação do relevo. Então, a degradação do relevo, ele provoca riscos geológicos. Esses riscos, eles são a partir de quais motivos, né? Então, esses riscos, eles causam quais ações? Quais prejuízos esses riscos geológicos, eles podem causar em curto, médio e longo prazo? Explicar os impactos das atividades humanas na aceleração da degradação do relevo e as consequências para a sociedade e para o meio ambiente. Ponto, né? Então, o ser humano, nós seres humanos, nós estamos acelerando os processos geológicos do nosso planeta. Então, o relevo, que ele demorava milhões, milhões de anos para que eles se formassem, a degradação da rocha, a decomposição desses sedimentos em algum lugar, a formação da topografia, das ondulações do território, nós, seres humanos, nós estamos acelerando esse processo. Então, como é que as nossas ações, elas podem significar riscos para o meio ambiente e para a sociedade? Discutir estratégias para a preservação e a mitigação dos riscos relacionados à degradação do relevo. Então, como é que nós podemos diminuir esses impactos? Como é que nós podemos evitar esses impactos? Então, as ações de de preservação e de diminuição desses impactos. Então, dentro da conservação do relevo, né, e pedindo que a sua degradação ela seja violenta, né, que pode gerar perdas econômicas, pode gerar perdas de vida, e tudo isso é a partir dos nossos objetivos. O primeiro ponto que nós vamos analisar aqui é um estudo de caso, né? Então, nós temos aqui uma imagem de uma região entre Minas e Goiás. No estudo da geologia do nosso território, essa região é uma região muito rica em minerais, né? Principalmente o ferro, né? É uma região onde nós temos a cidade de São Marco, né? Que foi aonde ocorreu, né? Um dos acidentes de mineração mais expressivos da história do Brasil, que foi o rompimento da barragem de São Marco, né? Então nós temos essa imagem que pode explicar ou pode nos dar uma noção como é que esse tipo de degradação ele pode ocorrer. Então, se nós observarmos essa imagem, se nós observarmos com cuidado, nós vemos que o solo, bem no centro da imagem, ela está sofrendo a degradação pela água. Então, por que que a água ela está provocando a erosão? Né? Se nós observarmos bem, nós não conseguimos ver nenhuma cobertura vegetal significativa. Então, se o solo ele está nu, esse solo ele vai sofrer o evento da água, do vento, da radiação solar. Então, isso provoca a degradação, né, dessa paisagem. Essa paisagem ela vai sendo degradada, ela vai sendo eh, prejudicada com a ação da água e com a ação do vento. E isso vai sendo acelerado por
conta da nossa presença, da nossa exploração. Nós podemos ver que tem uma cobertura mínima de vegetal aí, que é uma cobertura parecendo com grama, que pode também nos levar a entender que essa região também pode ser usada para pasto. Então, atividade pecuária, né? Então, pode ser que essa imagem mostre um conjunto de fatores: desmatamento, uso sem planejamento do solo, a água sem a cobertura vegetal, ela vai provocar o desgaste e o transporte desse relevo, e tudo isso ali naquela região, né? Então, quais são as ações? Então, a gente já começou a falar um pouquinho aqui sobre essas ações, que nós podemos explicar como é que a degradação desse relevo ele ocorre, né? Ele está sendo acelerado. Pode ser que isso poderia acontecer de uma forma natural? Pode, mas isso demoraria muito tempo, né? Nós vemos que a topografia ela está sendo planificada, ela é plana aí. Então pode ser que possa ser que nós seres humanos nós tenhamos uma ação direta nessa paisagem e isso altera toda a dinâmica do relevo. Então nós vamos definir aqui o que é degradação do relevo. Então, a degradação do relevo, principalmente aqui no Brasil, é um processo preocupante que ele vai sendo resultado da combinação de atividades humanas e de fatores naturais. Então, nós seres humanos, né, nós, a partir de transformar a paisagem para que nossas atividades ela seja realmente efetiva, para que elas sejam significativas, nós causamos o desmatamento, nós retiramos a cobertura vegetal original, nós urbanizamos a paisagem de uma forma desordenada. Então, as construções, elas são realizadas de uma forma sem nenhum cuidado, sem nenhum planejamento prévio. A mineração, nós desmatamos regiões para retirada de recursos minerais presentes naquela região. Isso pode contribuir com a erosão, com a perda da biodiversidade, e tudo isso ele vem sendo acelerado com as mudanças climáticas. Essas mudanças climáticas, elas têm ocorrido por conta das mudanças atmosféricas, a somatória de gases nocivos à atmosfera, como o dióxido de carbono, metano, entre outros gases que aumentam a dinâmica atmosférica, como as tempestades, a diminuição de chuvas, entre outros fenômenos que eles vão causar ou eles vão acentuar essa degradação do relevo por conta de chuvas intensas. Isso nós vimos no ano passado, nas chuvas que ocorreram no Rio Grande do Sul. E isso provocou a degradação do relevo de uma forma nunca vista antes, né? Então, áreas que eram totalmente já preparadas para o cultivo, elas foram quase todas destruídas com a erosão de montes, de morros ao redor, com as chuvas que ocorreram em curto prazo. Então, nesse caso, quando nós falamos em degradação do relevo, ele pode gerar um risco à sustentabilidade, à vida das pessoas, à qualidade de vida da comunidade local. E preservar esse relevo, ele é fundamental para nós entendermos, para que nós possamos continuar, né, com o nosso estilo de vida, né? É essencial falar sobre isso. A questão de eu vou falar um pouquinho de cada um deles, então, desmatamento. O desmatamento é a remoção da mata nativa para a agricultura, para a pecuária e para a urbanização. Então, na perda da cobertura vegetal, né, ela vai facilitar a erosão do solo. Então, a mata nativa, as árvores, as raízes, quando elas penetram no solo, elas criam uma barreira, elas criam uma situação para que esse solo ele seja protegido pelas suas raízes. As raízes vão proteger o solo para que o solo ele não sofra com a degradação do vento e da água. Dependendo se nós estamos falando de uma região íngreme, a velocidade da água, ela provoca a degradação do relevo. Ela vai provocar a retirada da cobertura do solo, da rocha, e vai depositar, né, esses sedimentos em um outro lugar, mas numa velocidade muito mais alta. Se fosse em uma condição natural, onde a cobertura vegetal ela ainda existia, né? Então, a agricultura, a pecuária, a urbanização,
ela é um processo que vai acelerar a erosão do solo e, com isso, a degradação do relevo. Nós temos a urbanização desordenada. Nós podemos usar a cidade de São Paulo como um exemplo. A cidade de São Paulo, ela tem as regiões mais planas, as regiões mais valorizadas, essas regiões, né? No caso, aonde não se necessitava tanto alteração da topografia para a realização das construções. Então, quando nós pensamos em crescimento da cidade de São Paulo a partir do século XX, as áreas mais afastadas da cidade, os morros, essas regiões mais afastadas, próximo dos rios, vão começando a ser ocupadas, principalmente para aqueles que não conseguiam pagar pelo privilégio de morar em áreas onde não havia tantos riscos. Então, a construção de moradias, de infraestruturas em regiões íngremes, no caso de morros, montanhas, isso vai acelerar o processo, né, de degradação do relevo e por conta da infiltração da água sem controle no solo, ele pode gerar o deslizamento de terra, o deslizamento de massa. E isso não é porque as pessoas elas estão realizando isso de uma forma proposital. Não, é porque as questões econômicas e sociais obrigam essas pessoas a ocuparem essas regiões que quase nenhum grupo gostaria de ocupar antes. Então, como é uma área barata, é uma área que muitas vezes é fruto de ocupações ilegais. Não vou falar em invasão, porque invasão é quando você pensa em tomar uma área que tem dono. Quando nós falamos em áreas públicas, a ocupação desse território, ele é causado por conta que essas pessoas precisam ter moradia, mas muitas vezes por falta de políticas públicas consideráveis, a questão da moradia popular, né, em áreas como áreas centrais, que existem vários prédios, né, sem ocupação, sem seu devido uso social, vai fazer com que essas pessoas elas recorram a esse tipo de ocupação, que coloca ela e os seus semelhantes em risco, né, construindo em locais que não deveriam ser construídos. Esse é um perigo que nós falamos da urbanização desordenada. Aí nós temos a mineração. A extração minerais altera significativamente o relevo, causando o desmatamento, a degradação do solo e a contaminação dos recursos hídricos. Então, a mineração, quando nós falamos de mineração, o exemplo mais gritante desse problema foi o rompimento da barragem de Mariana e de Brumadinho, né, pela empresa Samarco. Então, dentro dessa mineração, nós temos que entender que existe o dejeto da mineração. Então, primeiro, se retira a cobertura vegetal para ter acesso a essa reserva mineral. Depois, nós vamos tirando camada por camada de solo até chegar a essa reserva e separar o que é solo, o que é terra, do que é mineral, do que são os minerais que nós utilizamos no nosso dia a dia. O ferro, a bauxita, o cobre, o ouro, né? Então, quando nós vamos retirando essa cobertura do solo até chegar a essas reservas minerais, esse dejeto, né, aquilo que sobra do processo de mineração, muitas vezes eles são depositados em barragem. E dentro dessas barragens nós temos a água contaminada com metais que são desprezados pela mineração. E esse tipo de material são materiais altamente tóxicos, né? Então, isso pode contaminar o solo, pode contaminar os recursos hídricos, porque ele vai infiltrar no solo esses minerais, essa água contaminada, ela vai sendo infiltrada no solo e ela vai parar nos lençóis freáticos, ela pode parar nos aquíferos. Em casos extremos, como vazamentos, ou no caso de como houve o rompimento da barragem, vai contaminar os recursos hídricos durante muito tempo, né? Durante décadas, durante séculos. E e essa contaminação não é apenas da água, é de toda a biodiversidade, né? Então, aquelas pessoas que tinham as suas atividades econômicas ligadas à agricultura, de subsistência, à pesca, entre outras atividades que dependiam do solo e dos recursos hídricos, eles vão sofrer com essas consequências. As mudanças climáticas, que é um ponto hoje muito discutido,
né? Então, eventos climáticos como chuvas intensas, secas prolongadas agravam a erosão e a degradação do solo. Então, se o solo ele está sem a cobertura vegetal, sem a proteção natural do solo, e ocorre uma chuva extrema, né, uma chuva intensa, essa chuva intensa ela vai provocar a degradação do relevo. Secas prolongadas, então, em alguns fenômenos como o El Ninho e Laninha, que altera o regime de chuva, isso também pode ser um problema para a degradação do relevo, né? E tudo isso somando com as atividades humanas. Eu coloquei aí uma imagem, né, de uma lavoura destruída, né? Então nós temos um pé de milho ali se desenvolvendo e os outros secos, os outros praticamente destruídos. O porquê disso, né? Então nós podemos falar dos regimes de chuva que não fornecem água no momento mais adequado para o desenvolvimento dessa planta. Nós podemos falar da retirada, né, dos nutrientes por conta da lixiviação. Quando a chuva ela é intensa, não há uma cobertura vegetal, ela leva embora os nutrientes, elas levam embora os minerais que são essenciais para o crescimento dessa planta. Então, tudo isso eleva a degradação do nosso relevo. Aí nós temos o impacto da degradação do relevo, né? Então, o Brasil, os impactos, eles são muito presentes em várias áreas, em vários locais do país, principalmente com a erosão do solo, a questão do comprometimento da agricultura. A agricultura, em alguns locais, eles começam a apresentar sinais de, de diminuição da produtividade do solo e a sustentabilidade dos ecossistemas. Então, esses ecossistemas, eles não vão conseguir se manter, né? Eles não vão conseguir manter a sua dinâmica, a sua riqueza, e tudo isso por conta das ações humanas, das questões do processo de ocupação desordenada do solo, e tudo isso vai levar a perda da biodiversidade, da flora, da fauna, e tudo isso tem impacto principalmente sobre a sustentabilidade e a preservação do relevo, né? E a qualidade de vida daquelas comunidades que dependem daqueles recursos, né? As comunidades tradicionais, as comunidades indígenas, as comunidades quilombolas, que dependem daqueles recursos. Então, nós temos a erosão do solo, que é a perda do solo fértil devido à erosão, comprometendo a agricultura e a sustentabilidade do ecossistema. Então, quando nós observamos, passando em alguns lugares onde nós conseguimos observar a degradação do relevo, muitas vezes essa área ela vai sofrer com a perda da sua fertilidade por conta da retirada dos minerais, da matéria orgânica, a questão também da degradação, né? Esse solo ele vai ser contaminado por agentes tóxicos que vão comprometer a sua fertilidade. E isso tem a ver com a questão da degradação do relevo. O deslizamento de terra, então a ocupação de uma forma desordenada, a retirada da mata nativa, ela pode gerar o deslizamento de massa em áreas íngremes. Então, o exemplo dessa imagem, nós conseguimos ver como é que ocorreu esse deslizamento. Por quê? Quando nós falamos em formação do solo, lá nos vídeos anteriores, então é interessante vocês voltarem para verem e ver como é que o solo ele se formou. Em áreas de topografia acidentadas, como morros e montanhas, a cobertura do solo sobre a rocha, ela é bem fina, então é uma espessura rasa. E isso, com o aumento da infiltração da água, vai fazer com que essa massa, essa terra, esse solo que está sobre a rocha, ela deslize. Quando ele desliza, ele leva tudo que está sobre ele, e tudo que está abaixo dele. Então, quando nós pensamos em deslizamento de terras, é importante nós frisarmos isso. A ocupação desordenada, a retirada da mata nativa vai causar esse deslizamento. Não tem como segurar a natureza. Aí nós temos a perda da biodiversidade. Então, a degradação dos habitats naturais diminuem a biodiversidade do local, afetando a flora e a fauna. Bem, nós podemos ver isso em algumas áreas como o Pantanal. O Pantanal, como nós estamos vendo a retirada da mata nativa para o plantio de soja, para a pecuária de grande, a pecuária extensiva, isso vai fazer com que animais eles percam os seus locais de reprodução.
né? As araras azuis, entre outros animais, eles vão perder a sua área de eh, onde eles vão criar os seus filhotes, eles vão se multiplicar, eles vão se reproduzir. Então, com isso, quem é afetado é a própria natureza e nós também, levando em consideração que muitos desses animais são eles que promovem a questão da fertilização das plantas, né? A questão de levar o pólen para as flores, para que essa flor ela gere os frutos. Então, quando nós pensamos em perda de biodiversidade, é também uma perda da capacidade produtiva da agricultura. Então, nós sempre vimos, a forma como nós tratamos os insetos é uma forma sem estudo, sem muita clareza, nós considerávamos os insetos como se fossem pragas. Na verdade, esses insetos, eles colaboram para a polinização das plantas, né? Então, sem os insetos, nós temos o problema da renovação da mata, da produtividade das lavouras. Por quê? Porque nós estamos perdendo esse tipo de inseto, né? Nós tratamos todos como praga. E, na verdade, existe um equilíbrio biológico ali. Se nós temos uma praga, é porque existe um animal predador, né? E quando nós atacamos a praga, muitas vezes também nós atacamos o predador. E isso gera o desequilíbrio, né, dentro desse sistema. E esse desequilíbrio, ele vai sendo acentuado com as ações humanas. A retirada da mata nativa, isso vai prejudicar o desenvolvimento da fauna e da flora, e tudo isso vai levar também ao comprometimento do relevo. Então, nós vamos falar um pouquinho aqui da preservação e a mitigação, né? Então, nós temos que pensar em ações para diminuir, para frear essa degradação do relevo. Nós temos que criar medidas de planejamento urbano sustentável, que inclua a criação de áreas verdes, a regulamentação do solo, para que o solo ele seja ocupado de uma forma consciente e que mantenha a sua forma essencial, que garanta a sustentabilidade para as futuras gerações. Então, a conservação da mata nativa, conservar a mata que existe, e quando há áreas degradadas, a questão da recuperação, ela deve ser realizada com espécies vegetais que já estavam presentes naquela área. Não adianta eu trazer espécies que não haviam ali, né? Então, nós vivemos na América do Sul. Quando nós vamos recuperar uma área degradada, o interessante seria trazer espécies que já tinham sido desenvolvidas ali, e não trazer espécies da Ásia, da América do Norte, como uma visão, né, apenas de estética, de paisagismo, né? Mas sim a questão da preservação da mata nativa, né? Porque é ela que vai regulamentar o clima, é ela que vai manter o solo com as suas características básicas, e isso garante, né, a nossa sustentabilidade. A mineração que minimize os impactos da degradação. Uma mineração onde você tem o compromisso de você retirar os minerais do solo, mas recuperar as áreas degradadas. Então, essas ações, elas são fundamentais para que nós possamos pensar na qualidade de vida, principalmente das populações que vivem ali. Quando nós falamos em mineração, muitas vezes as mineradoras vêm naquele local, retiram o que elas precisam, o que elas desejam e elas vão embora. E a qualidade de vida daquelas pessoas, como é que fica? Né? Então, dentro da geografia, nós temos que estudar esses elementos, né? Então, eu preciso de mineral para produzir um automóvel. Mas depois que eu tiro esse mineral para a produção do automóvel, então, como é que essas áreas elas vão ser recuperadas? Elas se recuperam sozinhas? Né? Então, é necessário que nós tenhamos esse cuidado, esse devido cuidado para que essa área ela se recupere, ela se regenere, para que ela possa depois voltar ao seu aspecto natural, mesmo sabendo que não vai mais haver aquele aspecto natural, porque nós tiramos aquilo que era essencial no solo, que muitas vezes é um mineral. Por isso que eu falo que todas as atividades humanas elas geram um processo de degradação, né? Tudo que nós fazemos nós temos impactos. Então, nós vamos falar aqui do planejamento urbano. Quando você olha essa imagem ela foi produzida pela inteligência artificial, né? Então, essa imagem, ela mostra uma cidade
onde nós podemos ver que o convívio com a modernidade e a vegetação. Nós vemos uma cidade que ela foi planejada para que haja plantas, para que haja áreas verdes que protejam o solo. Então, nós precisamos de planejamento. Nós precisamos planejar, nós precisamos analisar, nós temos que analisar medidas que diminua o impacto no ambiente. A questão do uso de janelas para iluminação natural, janelas também para a ventilação desse imóvel, para que não haja necessidade de uso de ventiladores, de ar-condicionado. Então, isso faz com que se diminua a, a necessidade de uso de energia elétrica. Nós também podemos ver uma quantidade muito grande de plantas, de árvores, áreas arborizadas, que diminuem o impacto, né, das ilhas de calor. Então, a ilha de calor é quando nós urbanizamos uma área, nós usamos materiais que retêm radiação solar, então isso aumenta a sensação térmica. Então, quando há uma quantidade muito significativa de plantas, de árvores naquele local, ele diminui o impacto dessa ilha de calor. Então, existe um conjunto de fatores aí que contribuem para uma melhor qualidade de vida nessa cidade utópica que eu coloquei essa imagem aí, que ela não existe em nenhum lugar no mundo, né? Essa é uma imagem que eu mandei gerar na inteligência artificial. Então, essa imagem é um exemplo, né, de como nós podemos, assim, compartilhar esses eventos. Só que, como nós sabemos, as cidades hoje, elas estão todas sendo verticalizadas, as matas, a cobertura vegetal, as áreas verdes, muitas vezes elas são predadas, elas são destruídas para o progresso, né? Então, o progresso, muitas vezes, ele é resultado da destruição de algo que já existia, que era exatamente a cobertura vegetal. Aí nós temos a conservação de áreas nativas, então a adoção de práticas agrícolas sustentável, como a agrofloresta, né, comungar, né, compartilhar áreas, né, onde nós podemos juntar a floresta nativa com produções, né, de artigos agrícolas, né? Um exemplo é a produção de cacau, né? O cacau, ele depende de uma proteção de árvores maiores para que ele se desenvolva. Então, quando nós retiramos a mata nativa para apenas o plantio do cacau, o cacau, como ele vai ficar exposto à radiação solar e outros elementos que não vai proteger a planta, essa planta vai sofrer com pragas, né, com fungos, né, com a questão as folhas, elas chegam a queimar por conta da radiação solar direta. Então, nesse caso, nós temos que pensar em soluções para que haja a manutenção dessa mata nativa, a exploração de recursos que essa mata nativa nos oferece, o exemplo do látex, né, das seringueiras, as castanhas e cocos, né, produzidas nessas matas nativas. Então, tudo isso é uma forma de ação de proteção dessas matas nativas. E também a pesquisa e a possível descoberta de produtos que são nativos daquele local, né? De medicamentos, entre outros elementos que nós podemos estar perdendo por conta do desmatamento desordenado. Nós temos a mineração sustentável, o uso de tecnologia que minimize os impactos ambientais e sociais na mineração. Então, quando nós pensamos nas barragens de Mariana e de Brumadinho, essas barragens elas já tinham sido abandonadas por várias mineradoras estrangeiras, mas por conta da diminuição de custos, foi mantida, né? Então, essas barragens, elas são um exemplo de tecnologia que não são mais utilizadas, né? Mas mesmo assim foi utilizado como uma forma de contenção de custos, né? E isso vai fazer com que, né, os impactos sejam sentidos até os dias de hoje. Então, pensar numa mineração sustentável é trabalhar com novas tecnologias, é trabalhar com ações que vão minimizar os impactos, diminuir o uso de né, de produtos como o mercúrio na hora da separação do solo e do ouro, né? Se eu uso menos mercúrio, eu não contamino o rio. Esse rio ele vai ter uma saúde melhor e isso vai colaborar
né, para a nossa sociedade de uma forma geral. Os peixes não serão contaminados, a água não será contaminada, e tudo isso conta no final. Para quê? Para que a gente possa ter uma sociedade muito bem sustentada. E agora eu vou deixar aqui o desafio aqui com vocês. Então, na sua opinião, quais ações poderiam ser tomadas nos municípios em que você vive para reduzir os impactos da degradação do solo e a melhora da segurança de riscos geológicos? Então, nós vivemos aqui em São Paulo. Então, o plano diretor, ele atende a essas necessidades? Então, para quem não sabe o que é o plano diretor é um conjunto de regras que ele foi analisado e votado pela Câmara Municipal dos Vereadores, aonde se pensa como nós vamos realizar a ocupação fundiária da nossa cidade, né? Então, as construções. As construções hoje de São Paulo, elas atendem esses princípios de reduzir o impacto da degradação do solo e do relevo, né? A segurança e riscos a deslizamentos. Então, quando você observa esses prédios que estão subindo, né, em todos os lugares, principalmente na Zona Leste, será que esses prédios, eles realmente estão dentro das normas da ABNT, né? A ABNT é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, então, que rege, que vai dizer como é que você deve fazer as edificações e todos os trabalhos científicos. Será que está dentro disso? Né? Então, aqui fica o desafio, a partir daquilo que nós falamos aqui, analisando tudo isso na sua cidade também, em outras cidades. Se você mora fora de São Paulo, então será que as construções, as explorações do solo, eles estão comprometidas, né, para que minimize esses impactos, para que esses impactos sejam mitigados? Será que nós estamos preocupados com isso? E do seu ponto de vista, como as construções de estradas e agricultura podem afetar no relevo onde você vive? Então, quando nós observamos as transformações, né, da paisagem, elas estão contribuindo para a degradação ou elas estão contribuindo para a preservação do relevo, né? Fazendo uma análise crítica. Uma análise crítica não é você ser chato, é você observar os pontos positivos e negativos de uma situação. Então, dentro desses pontos positivos e negativos dessa situação, será que as nossas atividades hoje, elas são positivas ou negativas dentro da questão da degradação do relevo? Como isso vai ser um ponto potencial para isso? Bem, então com isso aqui eu vou finalizando, né? Agradeço a todos vocês que continuaram aqui comigo até agora, né? Então, muito obrigado. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, que isso é muito importante para mim, né? Deixa aqui o seu like, seu comentário, que isso vai aumentar o engajamento, o YouTube vai ver que esses conteúdos estão sendo realmente relevantes por uma parcela de pessoas, e isso vai levar o meu trabalho a muito mais pessoas até chegar ao seu objetivo. Muito obrigado e até a próxima.